Pois bem, pessoal, a aula de hoje vai ser focada na competência de número 2. Portanto, é interessante que você esteja atento, que nós vamos falar hoje sobre adequação ao tema e ao tipo de texto, certo? Então, a competência 2, o material de hoje é um material baseado no curso de corretores do INEP de 2019. Então, é um material que tem uma fundamentação. Eu não estou inventando nada aqui, eu não estou trazendo nada que seja do meu pensamento. É algo fundamentado no direcionamento da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável por preparar os corretores do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Sabendo disso, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela com vocês e começaremos agora a falar um pouco sobre essa questão do repertório sociocultural produtivo, certo? Pois bem, pessoal, como eu já falei, já antecipei para vocês, hoje nós trataremos da competência 2, adequação ao tipo de texto e ao tema, certo? Professor, o que eu preciso saber disso? Primeiramente, vamos dar uma olhada no o que a gente vai analisar hoje. É bom que fique claro que nós temos 5 competências. Dessas 5 competências, qual é a diferença entre elas? A competência 1 e a competência 4 são diretamente ligadas à parte da estrutura do texto. Então, é uma parte mais concreta. Já a competência 2, 3 e 5 relacionam-se com o conteúdo do texto. Então, hoje a gente vai fazer uma análise um tanto quanto subjetiva, beleza? Seguindo, neste módulo do nosso curso, estudaremos as determinações da matriz de referência para a redação do Enem sobre competência 2, na qual tratamos os elementos essenciais da produção de um texto. Atenção, o que nós vamos tratar? Tema, tipo de texto. Agora, o que significa isso? Qual é o direcionamento disso? Vamos avaliar como o participante apropria-se da proposta de redação. Então, o que a gente vai avaliar? Se você sabe aplicar várias áreas do conhecimento, todo o conhecimento que você adquiriu no decorrer da sua formação no ensino básico, para argumentar. Esse é um ponto de avaliação. Qual é o outro ponto de avaliação? Se você consegue colocar isso dentro de um formato dissertativo argumentativo, dentro dos seus limites estruturais também de tipologia de texto em prosa. Vale lembrar, o texto em prosa, só para confirmar, o texto em prosa é um texto escrito em parágrafos. Nós temos duas opções, o texto pode ser escrito em prosa, é aquele constituído por parágrafos, ou pode ser escrito em verso, aquele é constituído por estrofes, tá? Versos são poesias, esse tipo de coisa, beleza? Sabendo disso, é importante também você saber que o texto dissertativo argumentativo cobra de ti 3 pontos importantes: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. São pontos que vão ser avaliados. Dentro especificamente do Enem, espera-se que nessas 3 partes você traga uma tese, que é a defesa de um ponto de vista, a argumentação no desenvolvimento e uma proposta de intervenção. Tá? Então você tem aí um direcionamento esperado pela estrutura do seu texto. Professor, mas a proposta de introdução não é avaliada lá na competência 5? Exatamente. Aqui na 2 é avaliado apenas se você colocou uma proposta ou se você não colocou uma proposta. Beleza? Assim como a tese, assim como os argumentos. Beleza? Pois bem, sabendo disso aqui, que eu vou avaliar o repertório sociocultural que você tem e vou avaliar se você consegue colocar isso dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa, o que mais que eu preciso saber sobre essa competência? Atenção, galera, muita atenção. A não adequação a esses 2 elementos pode levar à anulação da redação, em caso de fuga do temática ou de não atendimento à tipologia textual exigida. Basicamente, se você fugiu totalmente do tema, você zerou a redação como um todo. Zerar a competência 2 é zerar a redação, viu, galera? E o não atendimento é se você escrever uma narrativa ou se você escrever uma poesia, tá? Então você fugiu aí da tipologia textual. Beleza? Então, muita atenção, se você fugir, se você zerar a competência 2, você zerou todo o seu texto. Seguindo, aqui é a matriz de referência, tá certo? Eu vou para os 3 pontos finais, que são os pontos que realmente vão afetar aqui a nossa análise. No nível 3, aquele que refere-se aos 120 pontos nessa competência, o candidato desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposta de argumentação e conclusão. Veja bem, o que acontece aí, professor? O que é uma argumentação previsível? É aquela que você não traz áreas do conhecimento para o seu texto. Então, o nível 3 é aquele que você não consegue trazer para o seu texto a ligação entre tudo que você aprendeu, as áreas do conhecimento, linguagens, matemática, natureza e humanas, para dentro
da sua discussão temática, beleza? Isso é algo previsível. Professor, previsível, por exemplo, eu falar do Estado o tempo todo? Não, isso não tem nada a ver com previsibilidade. Previsibilidade é você não fundamentar a sua ideia com repertório legitimado, beleza? Mas já vou aprofundar um pouquinho isso daqui, você vai entender. No nível 4, aquele que te garante 160 pontos. O candidato desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, é aquela que é fundamentada, e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, que teoricamente é introdução, né, com tese, argumentação a partir do desenvolvimento, o desenvolvimento que argumenta aquela sua tese e conclusão, beleza? As três partes que a gente tinha falado. Mas eu não quero ficar aí, professor, eu quero tirar 200 pontos. E um detalhe, a nossa meta nessa competência são os 200 pontos, beleza? Nossa meta é tirar 200 pontos aqui, beleza? Na competência, no nível 5, aquele que te garante os 200 pontos, desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, é aquele repertório que serve para provar o que você falou. Isso é que é ser produtivo. Isso é bem interessante porque a gente vai trabalhar um tanto quanto modelos. Professor, modelo funciona? Depende. Depende muito. O modelo só vai funcionar se você for capaz de encaixar esse modelo dentro da sua discussão temática, tornando este modelo, entre aspas, algo produtivo. Beleza? Então nós temos esse direcionamento aí. Outra questão que a gente pode destacar, é o fato de você falar, por exemplo, sobre apresentar um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, é você trazer tese dentro da introdução, desenvolvimento, argumentação com fundamentação teórica e uma conclusão que traga uma proposta de intervenção. Vale lembrar que a proposta de intervenção não precisa estar exclusivamente na conclusão, mas é importante que você tenha uma conclusão do seu texto. Assim você vai tirar 200 pontos, beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais dessa análise, vamos direcionar um pouco mais essa análise, aprofundar um pouco mais, para que a gente entenda qual é esse direcionamento. Basicamente, essa aqui é a análise que a gente precisa fazer. Quando é que uma pessoa tira nível 1, que é com 40 pontos? Nós temos 40, 80, 120, 160 e 200. Ou 0, né, que é o nível 0, vamos dizer assim. Você tira o nível 1, tirando apenas 40 pontos, quando há o tangenciamento do tema. O que é tangenciamento do tema, professor? É quando você não utiliza aquelas 3 palavrinhas da frase comando, quando a abordagem do tema não é completa, beleza? Isso é tangenciar o tema. Quando é que você vai tirar? 40 pontos na competência 2. Ou o texto composto por aglomerado de palavras, então não é uma dissertação ligada de maneira coesiva, não é uma dissertação que faz um sentido, que corre em torno de uma tese, é um aglomerado de palavras apenas, ou são traços constantes de outros tipos textuais. O que são traços constantes? 2 exemplos, ou você faz muitas narrativas, tá? No seu texto, aí pode ser traços constantes, ou você utiliza elementos, por exemplo, da linguagem metafórica. Um exemplozinho é o eco, que dá uma espécie de rima, principalmente utilizando o ão. A educação brasileira e a produção do trabalho acaba comprometendo a população do país. Esse ão, se repetindo muitas vezes, ele acaba também saindo da característica do texto dissertativo argumentativo. Beleza? Mas isso aí não vai ser um problema para a gente não vai ficar nesse nível. Nível 2, abordagem completa do tema, 3 partes do texto, 2 delas embrionárias. O que é uma parte embrionária? É um parágrafo incompleto. Por exemplo, dentro da nossa perspectiva, é um parágrafo que possui apenas tópico frasal, que não possui o resto do desenvolvimento e nem fundamentação. Beleza? Nós temos 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se 2 delas forem embrionárias, você tira no máximo 80 pontos. Ou uma conclusão finalizada por frase incompleta. Por exemplo, o tempo não deu, você teve que entregar a prova e escreveu só 3 linhas na introdução. Aí você pode tirar só 80 pontos, beleza? Textos que apresentam muitos trechos de cópias, os textos motivadores, não devem ultrapassar esse nível. Olha a dicasinha, se você copiar, isso é copiar mesmo, textos motivadores, você vai tirar apenas 80 pontos. Então não é uma boa ideia, né? Nível 3, abordagem completa do tema. Então você pegou aquelas 3 palavrinhas da frase comando, tá? 3 partes do texto, porém uma delas é embrionária. Por exemplo, o 3º parágrafo, você colocou só o tópico frasal. Não colocou fundamentação teórica, não colocou desfecho. Então você tem uma parte embrionária, beleza? E também, repertório baseado
nos textos motivadores, quando é baseado, é aquele que você retira de lá apenas com paráfrase. Por exemplo, eu vou escrever, lá está escrito que 70% dos brasileiros possuem internet. Eu digo que apenas 30% dos brasileiros não usam internet. O que nós temos aí? Eu retirei a informação do texto motivador, eu apenas modifiquei. Professor, então quer dizer que eu não posso fazer isso? Pode. O que você não pode é se limitar a isso. Por exemplo, eu posso trazer que historicamente o Brasil é desigual. Aí supomos que eu trago a colonização. Aí eu trabalho com a colonização e provo que essa desigualdade existe até hoje porque apenas 30% dos brasileiros usam internet. Aí, nesse caso, eu tenho um direcionamento, eu não me limitei, porque eu também falei de colonização, portanto, eu ultrapassei esse texto motivador, beleza? Repertório não legitimado e ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. O que é isso? Repertório legitimado é porque eu tenho que trazer algo que seja de uma das áreas do conhecimento. Já vou dizer quais são os repertórios legitimados, beleza? E mesmo quando ele seja legitimado, quando eu pego aquela citação que não tem nada a ver com o tema, que não se refere a nada, então eu só fico aí nesse nível dos 120 pontos. Outro nível, nível 4, abordagem completa do tema, com as 3 palavras da frase tema, 3 partes do texto sem nenhuma ser embrionária, então é completo o meu texto. Só que eu tenho um repertório legitimado e pertinente ao tema, é um repertório que é da área do conhecimento, que tem a ver com o tema, porém eu não soube usar para provar as minhas ideias. Portanto, aí eu tenho um repertório que não é produtivo. Se bem que é o risco da gente ficar entre os 160 e os 200 pontos. Por esse motivo, isso não vai acontecer e a gente faz isso como? Veja bem, perceba que nas últimas aulas eu trazido temas que trabalham com 2 perspectivas. Você fala o tópico frasal, a fundamentação e depois a relação do repertório com o tema. É muito importante isso. Sabe aquele lance de você sair do universal e ir para o particular? Sair do que é genérico para ir para o que é específico? É justamente você tornar esse repertório produtivo. Por isso é muito importante você ficar atento a isso, beleza? Nível 5, que é o que a gente vai tirar, 200 pontos. Abordagem completa do tema, sem nenhuma parte embrionária, todo o texto completo, e com repertório legitimado por uma das áreas do conhecimento, pertinente ao tema e produtivo, porque ele prova o que eu estou defendendo. Beleza? Seguindo em frente. Termos importantes que você precisa destacar. Primeiro, o que é o tema? Onde é que é definido o tema? Porque a gente viu aí, né? Tem que entender o tema tem que estar completo. O que é o tema? O tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova. Gente, isso aqui está no curso de corretores, não sou eu que estou dizendo, não. Qual é o entendimento do tema? É a frase que tem lá. É aquela frase o tema. São aquelas 3 expressões que eu sempre falo para vocês. Professor, se eu não souber quais são as 3 expressões dentro da frase tema, copie a frase inteira. Se possível, você pode fazer uma paráfrase, trazer sinônimos. Se não for possível, copie a frase inteira, porque assim você não tangencia o tema, beleza? Outro ponto, tangenciamento, que é justamente o que eu vou falar, é quando a tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam. Por exemplo, em 2018 nós tivemos manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu falei de internet, eu falei de manipulação, mas eu não falei de controle de dados. Foi o que eu fiz? Não abordei, eu tangenciei o tema. Democratização do acesso ao cinema. Eu falei de cinema, mas em nenhum momento eu falei de democratização. Eu não fugi totalmente do tema, mas eu tangenciei. O que acontece? Eu vou tirar apenas 40 pontos na competência 2. Cuidado com isso. Próximo. O que é o texto dissertativo argumentativo? Você tem que se atrelar a ele, né? E que tipo de texto é esse? O que espera-se de você? Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre determinado assunto por meio de articulações consistentes entre os significados. Veja bem, principalmente coesão, viu? A parte do seu texto tem que estar ligada, elas têm que fazer sentido, tem que haver progressão textual, que são assuntos diferentes em cada parágrafo, ligado à defesa de uma tese só, beleza? Como argumentos, exemplificações, citações para convencer o leitor de que a ideia defendida é plausível, beleza? Então você tem que trazer aí repertório sociocultural. Vamos lá. Traços constantes de outros tipos textuais. Há traços constantes de outros tipos textuais nas redações que apresentam características de outro tipo. Por exemplo, uma narração, galera. Se você pega e conta uma história inteira, aí é narração, não é dissertação. Você tem esse tangenciamento.
Partes embrionárias, já expliquei para vocês, ó. Há partes embrionárias do texto dissertativo argumentativo, quando a introdução, a argumentação, que é o desenvolvimento, né? E ou a conclusão são muito curtas, devido à pouca produção. Então, quando ela tem só o tópico frasal, quando você escreveu só 2 linhas, 3 linhas, significa que essa parte é embrionária. Beleza? Vamos lá. Repertório sociocultural. Esse é muito importante porque é o que vai determinar a diferença entre 160 e 200 pontos. E como nós queremos 200, nós precisamos prestar atenção nisso daqui. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Repertório é quando você fundamenta, você dá base para a sua argumentação. Beleza? Vamos para frente. Que tipo de repertório nós temos? Quais são os tipos de repertórios? Primeiro repertório é aquele que a gente não vai utilizar. Muitos trechos copiados. Mesmo você tendo 7 linhas que são só suas, o resto da sua redação é cópia do texto motivador. Aí você vai ficar lá no nível 80 pontos, né? Nós não queremos isso. Baseado nos textos motivadores. É aquela paráfrase que eu falei para vocês. 70% tem internet, 30% não tem. Se você se limitar a esse daí, dos textos motivadores, você não passa de 120 pontos. Não legitimado é aquele que é do senso comum. Por exemplo, se você disser assim, a maioridade penal deve diminuir no Brasil, porque isso vai diminuir a violência. De onde é que você está tirando isso? Quem foi que falou que vai diminuir a violência? Onde é que está escrito que se diminuir a maioridade penal, a violência diminui? Quem é que disse isso? Ah, professor, a gente sabe. Se é o a gente sabe, o que acontece? Senso comum. Professor, mas todo mundo sabe. Mas se você não trouxer algo que seja fundamentado, é senso comum. E se for senso comum, é não legitimado. Beleza? Você fica no máximo ali no 120 ou 80 pontos. Vamos lá. Legitimado. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações, experiências vividas com respaldo das áreas do conhecimento. O que é isso? Experiências vividas por mim, professor? Não. Ah, professor, eu tenho um vizinho aqui, o nome dele é fulano de tal, ele bate na esposa. Isso é uma prova de que o Brasil é machista. Claro que isso aí não vale, né, galera? Por quê? Porque seu vizinho não faz parte de nenhuma das áreas do conhecimento. Então você tem que trazer aqui coisas da área do conhecimento. Já eu explico isso aí. Serão considerados repertórios legitimados por área do conhecimento. Olha aqui. Quais são os legitimados? Conceitos e definições, tá? Informações, citações, fatos, referências a áreas do conhecimento, tais como. Tudo aqui é considerado repertório legitimado. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, tá? Tem que ser reconhecido, não pode ser a história do seu avô, tem que ser uma história reconhecida, tá? Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, música e etc. Tudo isso daqui é repertório. Referência à área do conhecimento e ou de seus profissionais, como sociólogos, sociologia, filosofia, filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educação, educadores, medicina, médicos, linguistas da área de linguística. Beleza? Então você pode citar alguém ou a área ou uma pessoa mesmo, com a citação direta, tá? Referência a estudo e pesquisa, se você colocar a fonte. Por exemplo, o IBGE disse isso, a pesquisa da Universidade Federal de São Carlos disse isso, a Universidade Federal do Piauí tem uma pesquisa voltada para esse campo, beleza? Você tem que colocar a fonte. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc., desde que conhecidos. Professor, então quer dizer que se eu botar Jojo todinho no meu tema, vai funcionar? Vai. Ela é conhecida. Professor, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Eu esqueci o resto da letra. Que tiro foi esse? Veja bem, que tiro foi esse? A música contemporânea da artista Jojo Todinho representa a naturalização da violência na periferia brasileira. Olha aí, repertório legitimado. Valeu, beleza? Vamos lá, galera. Outro, referência aos meios de comunicação conhecidos como redes sociais, mídia, jornal. Olha só os exemplos. O Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo. Esse negocinho da FGV deve ter alguma coisa com a Globo, né? Imagino, porque, afinal de contas, né? Só citou aqui do Grupo Globo. Mas vamos lá. Então, se o professor quiser citar assim, uma reportagem mostrada no Fantástico, falou que as queimadas do Brasil este ano são as maiores de todos os tempos. Valeu, é verdade, tá valendo. O professor vai falar assim, segundo reportagem do G1, 90% dos brasileiros não têm conhecimento sobre o que é alienação parental. Valeu, galera. Por quê? Porque é repertório legitimado, beleza?
Tá aí. Mas basta ser só legitimado? Não, não basta ser só legitimado, ele precisa ser também pertinente. Precisa ter pertinente, precisa ter a ver com o seu tema. Não é só você decorar aquela frase e colocar lá de qualquer jeito, não. Ela precisa estar ligada ao seu tema. Trata-se da associação do repertório legitimado ao menos um elemento do tema. Quais são os elementos? Aquelas palavrinhas da frase tema. Por exemplo, 2018, o repertório tinha que ser ligado à manipulação, ou a controle de dados, ou a internet. Beleza? Você tem que fazer uma ligação entre eles. Não precisa ser alguém que fale diretamente deles, não. Você precisa fazer uma referência. Por exemplo, se você disser assim, Emily Durkheim defende que o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar dotada de coercitividade. Essa coercitividade pode ser relacionada à manipulação imposta na internet pelo controle de dados. Opa, funcionou. Por mais que ele não tenha falado de internet, mas ele falou de quê? Ele falou do processo de manipulação. E manipulação é quando a sociedade te impõe alguma coisa. Beleza? Foi uma relação interessante. Então ela passa a ser pertinente. Mas ele precisa, para que eu tire 200, também ser produtivo. O que é ser produtivo? Ocorre com o uso produtivo do repertório legitimado e pertinente ao tema, quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta. Então ele precisa servir para provar que sua ideia é verdadeira. Então, assim, o homem tende a viver em coletividade, porém essa coletividade lhe impõe uma manipulação do comportamento. Isso é comprovado a partir do controle de dados na internet, em que a manipulação do usuário é visível. Dessa forma, ratifica-se a fala de Emily Durkheim, que defende que fato social é a maneira coletiva de agir e pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Beleza? Desse jeito que a gente faz. Assim se torna produtivo. Sigamos em frente. Exemplo 1. Exemplo 1. Professor, o que é esse exemplo 1? É o uso pertinente. Você tem uma ideia, né? Isso aqui é para você ter uma ideia de como é que é. É quando o uso é pertinente, porém não é produtivo. Então fica aqui na faixa dos 160 pontos. Mas nós vamos chegar aos 200, só para deixar claro. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Beleza. Opa. Tranquilo. Então, segundo Kant, ele está tratando aqui menoridade. E menoridade é não pensar por si próprio. Tem até um rumo, né? Então, você já está vendo aí que é pertinente ao tema, porque eu estou falando de quê? Estou falando de pessoas que são manipuladas. O que é ser manipulado? É não pensar em si próprio. Beleza, ele falou de Kant, então ele é legitimado por uma das áreas do conhecimento. Ele falou de manipulação, portanto, é pertinente ao tema. Agora vamos ver o resto. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Ei, o que é que ele fez para ligar isso daqui a essa fala dele? O que foi feito para ligar? Nada. É como se ele tivesse jogado isso daí. Ele tinha a faca e o queijo na mão para usar de forma produtiva, mas não usou. Por quê? Porque essa frase aí ficou solta. Beleza? Ficou solta. Então, não chega aos 200 pontos. Mesmo sendo ligado ao tema, mesmo sendo legitimado, o fato da frase não ser ligado à discussão não faz com que ele chegue aos 200 pontos. Fica com 160, né? Mas não é o que a gente quer. A gente quer isso daqui, ó. A gente quer uma fala que chegue aos 200 pontos. Olha só como é que é a análise do corretor. Veja bem. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. Veja bem, a princípio eu não falei de manipulação, eu não falei de internet, não falei de controle de dados, porém eu estou trabalhando com o conceito de liberdade. E isso aqui vai ser interessante. Vamos continuar aqui, ó. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade, tanto é, eu retomo aqui a liberdade, viu? Tanto é que eu retomei o que eu falei, eu coloquei essa questão da Constituição dentro da minha discussão. Essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele expõe, que ele tem, que ele recebe, são naquele fruto na realidade, fruto do rastreio de algoritmo que seleciona os seus principais gostos.
que eu tenho aqui? Veja bem, eu disse que essa manipulação aqui realizada pela internet, ó, a privacidade é comprometida, e aí ele perde a liberdade porque todas as informações que ele sabe, o que ele recebe, todas as informações que ele recebe, são, na verdade, fruto de rastreio do algoritmo, que seleciona os seus principais gostos. O que eu tenho aí? Ora, mas rapaz, eu tenho aqui a ideia de que a liberdade não existe na internet porque eu sou manipulado. Nesse caso, eu usei de uma maneira produtiva. E aí, só para deixar mais claro, ela só é produtiva também porque eu retomei aqui a palavra liberdade. Ó. Essa liberdade. Então, o que foi que eu fiz? Eu retomei aqui a discussão da liberdade, que é direito previsto na Constituição Federal. Portanto, isso daqui, Constituição eu não tirei da minha cabeça, é algo que existe, é algo do conhecimento, da sociologia, então você tem aí a questão de uma das áreas do conhecimento, e acabou sendo pertinente ao tema, porque eu falei de liberdade, e acabou sendo produtivo, porque eu disse que esse direito não é respeitado. Beleza? Aqui eu tiro 200 pontos. Vamos para frente, esse aqui é o gráfico que o corretor recebe. Ó. Então, aqui basicamente é para você notar qual é a nota que vai dar. Repertório. Apresenta muita cópia do texto motivador? Se apresentou muita cópia, vai ficar no nível 2, que é o nível 2, 80 pontos. É baseado, depois de uma pergunta, não tem muitas cópias. É baseado no texto motivador, que é aquela paráfrase. Lembra a paráfrase? 70%, 30%. Então aqui, é baseado no texto motivador? Se é baseado, a pessoa vai tirar apenas 120 pontos. Se não é, vem a terceira pergunta. É legitimado? O que é ser legitimado? É uma das áreas do conhecimento. Se não, também não passa dos 120 pontos. Se não for legitimado, não passa dos 120 pontos. Se sim, se é legitimado, vem uma outra pergunta. É pertinente? O que é ser pertinente? É ter a ver com o tema. Não, se não é pertinente, não passa de 120 pontos. Não passa de 120 pontos. Se é pertinente, se sim, né, ele já tira 160 aqui. Se é pertinente, ele já fica com 160. E aí vem outra pergunta. É produtivo? Se não for produtivo, é só pertinente. Portanto, 160. Se for produtivo, se eu usei para provar minha ideia, aqui eu vou ficar com 200 pontos. Essa aqui é a nossa meta. Beleza? Essa é a nossa meta. Tem uma dica aqui, um é importante e interessante para a gente trabalhar. Professor, como é que esse é importante aí? Veja bem o quanto é interessante esse é importante. Eu até destaquei ele aqui para que vocês visualizassem melhor. A exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, que ficam lá no nível 2, a presença de 2 ou mais repertórios de níveis diferentes, 2 ou mais repertórios de níveis diferentes, implicará a sua avaliação no nível mais elevado. Por exemplo, uma redação apresenta 3 repertórios baseado no texto motivador, que é aquela que você faz a paráfrase, faz a interpretação do texto motivador. 3 são baseados no texto motivador. Fica lá no nível 3, 120 pontos. E um só aparece com um uso produtivo, legitimado e pertinente, ele vai para o nível 5, 200 pontos. Então não importa se você tem 3 que está no nível 3. Se você tem um que está no nível 5, sua nota será 5. O que isso me diz, professor? Que eu só preciso de um repertório sociocultural produtivo. Se eu tiver um repertório sociocultural produtivo, eu já tenho os 200 pontos nessa competência aí. Beleza? Isso é importante para a gente, porque aí, pessoal, isso aí vai me deixar claro o que é que eu preciso fazer para tirar uma nota alta. Por exemplo, eu não sei como começar. Você pode começar sem repertório nenhum. Não importa. Colocando outros repertórios lá dentro do desenvolvimento, tá ótimo. Professor, eu vou começar com o grito. Ótimo, comece. Professor, mas o grito não tem muito a ver. Se você fizer uma ligação interessante, se não comprometer a competência 3, pode colocar. Por que pode? Porque aí você vai ter o segundo e o terceiro parágrafo para trazer esses repertórios que são produtivos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em 2 redações. Essa tirou 160 pontos. Olha só. Ela é interessante, só que você tem 2 problemas aqui. Um problema é que ela é muito narrativa, ela vai contar uma história muito grande, então é complicado. E o outro problema é que essa história não serve para fundamentar o tema, então é um problema. Vamos lá. A obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, conta a história de pessoas que começam a ficarem cegas. Começam a ficarem, já é um erro, né? Começam a ficarem cegas. Onde apenas uma mulher que fica salva da cegueira ajuda a todos os outros, fingindo também estar cega.
e indo ajudá-los no lugar onde são mandados. Um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Assim, deve-se haver um certo limite quanto... Ó, bem aqui. Gente, um detalhe. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas narrativas. Já tenho muita narração dentro de um texto dissertativo. Já é complicado. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela. E sempre precisamos de alguém para notarmos, para voltarmos a enxergar. Veja bem, esse aqui é um tema, é legitimado, viu? Faz parte de uma área do conhecimento, faz. Ele é pertinente ao tema? Se eu disser que alguém tem que nos ajudar, ou aliás, eu estou falando que nós estamos cegos, então nós estamos sendo manipulados. Então, basicamente, é pertinente ao tema. Só que ele não tem nada a ver e não prova nada em seguida. Isso é o problema. Ele não perde pontos porque tem as 3 palavras aqui, ó. Pode-se dizer que a alienação, que a gente está falando, é uma das causas da manipulação do comportamento do usuário, pois afeta de conhecimento e identidade própria. Pode levá-lo à influência dos que estão por trás das mídias que processam por um algoritmo, controle de dados. Acabam tendo a decisão final secreta sobre os gostos dos usuários. Ponto. Veja que não tem nada a ver. Eu não utilizei o José Saramago para provar isso daqui. Em nenhum momento eu nem falo dele. Nem falei de situação análoga, não falei que essa situação é presente no Brasil porque nós somos manipulados, é presente na realidade atual porque nós somos manipulados. Isso não é apresentado aí. Portanto, eu não usei o que eu citei dentro da minha produtividade textual, e além de ter uma longa narrativa. São 2 problemas, vai fazer com que eu tenha... Mas, apesar disso, ele é legitimado, porque é uma obra literária, inclusive ganhadora do Nobel de Literatura. É uma obra pertinente ao tema, porque eu estou falando de manipulação e as pessoas ficam cegas. E quando José Saramago trabalha com esse ensaio sobre a cegueira, ele trabalha justamente da manipulação, então tem a ver com o texto, que é a alienação, né? Porém, eu não utilizei em nenhum momento José Saramago para provar o que eu estou falando. Portanto, não é uma pontuação 200. Mas eu fico ali na base dos 160 pontos. Mas eu quero lembrar a vocês que nossa intenção é tirar 200. Portanto, nem se anime com isso daqui. Vamos ver o que tira 200. Veja bem, ela não é grande coisa, não é uma grande redação. Mas o que ela traz para a gente? Ela traz uma ideiazinha interessante de como ser produtivo. Olha só. Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical ou teoria comportamental, cita que os seres humanos agem de acordo com suas vivências, ou seja, estamos em constante modificação desde o momento em que nascemos até a nossa morte. Fala dele. O que ele está falando? Que nós somos resultados das nossas vivências, que nós estamos nos modificando, beleza? Tem esse direcionamento aqui, nós estamos nos modificando. Não pode, André, soltar linhas, viu? Não pode soltar linhas. Isso aqui é um erro, tá? Aqui nós estamos analisando, a redação tirou 1000 não, viu? Ela tirou 200 pontos na competência 2, mas não tirou 1000. Você não pode soltar linhas, por favor. Nem pode começar um parágrafo também sem um elemento conectivo. Vamos lá. Levando isso em consideração, empresas utilizam de pessoas e algoritmos, ligo ao algoritmo, tá? Ligo à ideia do algoritmo, portanto, essa ideia de vivências aqui, ó, está diretamente ligado a uma das palavras da frase comando, que é controle de dados, representado aqui por algoritmo, para modelar a nossa maneira de ver o mundo e pensar, buscando o alto benefício destas no comércio mundial. Olha só, pessoal, o que eu estou dizendo? Isso aqui o que o Skinner fala? Ele é muito claro quando ele diz, nós somos moldáveis, nós nos modificamos de acordo com a nossa vivência. Sabendo disso, o que as empresas fazem? Usam algoritmos para direcionar a nossa vivência. Por que elas querem isso? Para a questão comercial. Então, aqui eu utilizei sim. Por que a gente é manipulado? Porque o homem é assim. Segundo a teoria behaviorista de Skinner, o homem é modificável.
é modificável pela sua experiência, pela sua vivência. Sua vivência está onde aqui? Justamente nessa manipulação do comportamento do usuário, beleza? Por via do controle de dados. Certo? Temos uma outra aqui rapidinho, só para a gente destacar. Aqui nós temos repertórios diferentes, porque um é produtivo e o outro não. Como é que eu consigo botar aqui rapidinho? Durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe desde o início, dando início ao regime totalitário. Para não perder o apoio populacional, ele implantou o DIC, Departamento da Imprensa e Propaganda, DIP, né? Responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, um errozinho aqui, né? Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados. O que eu estou dizendo aqui? O governo Vargas controlou a população nesse período e hoje o controle de dados faz essa mesma manipulação, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário, manipulação que a gente está falando, a mesma coisa que o Vargas fez. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Opa, esse primeiro aqui, ele é legitimado, porque está falando de história, ele é pertinente, porque eu liguei aqui a ideia de controle de dados de manipulação, e ele é produtivo, porque eu utilizei Vargas para dizer que historicamente já existe essa manipulação. Então, esse primeiro garante os 200 pontos. E o segundo garante. Primeiramente, dados fornecidos recentemente pelo IBGE alertam sobre o número de crianças e adolescentes utilizando a internet. Mesmo que inocentemente, tal parcela da população possui acesso a uma variedade de conteúdos manipulados por algoritmo, que contribui para a formação do caráter. Ei, deixa eu dizer bem aqui, que dados são esses? Por que esses dados aqui servem para provar que existe manipulação? Eles servem para provar que existe manipulação? Por que ele está utilizando isso? Não. Então, esse aqui não é produtivo. Ficaria nos 160 pontos. Mas, se esse só vale 160 e esse vale 200, qual é o que prevalece? O maior. Sua nota na competência de número 2, é 200 pontos. Beleza, galera? E assim a gente fecha isso daqui, fecha a nossa aula, deixando claro o que você precisa fazer para atingir os 200 pontos na competência de número 2. Beleza?